Mais uma vez aqui. E hoje ainda preparando aqui essa é a primeira live, né, deste projeto que estamos tendo aqui no TikTok, juntamente com o perfil Observar Sem Julgar, né? Estamos nesse projeto para falarmos sobre religião, a religião no seu contexto, né? Ora, o trabalho de um teólogo é estudar as religiões, falar sobre as religiões. E muitas das pessoas, às vezes quando nós começamos a falar da religião em si, né, as pessoas se ofendem e pensam que a gente está atacando a religião delas. Não, o trabalho de um teólogo é falar, é estudar sobre as religiões. Não é falar mal da religião. Eu quero que, com isso, que vocês percebam, observem isso, que a religião é algo neutro, é como se fosse uma caneta. Uma caneta. Com a caneta eu posso escrever poemas, né? E também posso furar o olho de uma pessoa com uma caneta. Então, a discussão e a proposta que trazemos não é atacar a religião ou falar da religião em si, porque a religião em si é neutra. É o que se faz com a religião. O que as pessoas fazem da religião. Como elas utilizam a religião. É nesse sentido. Repetindo aqui, você pode, com uma caneta, escrever grandes poemas, pode furar o olho de uma pessoa. E muitas das vezes, quando nós falamos o processo da religião, como as pessoas se utilizam dela para lucrar, para enganar, para ferir, para agir com intolerância. Aí os religiosos que se utilizam da religião de uma forma ruim, aí eles vêm com aquele papinho assim, não, você não pode falar da minha religião, mas eu não estou falando da religião em si, eu estou falando como se utiliza a religião. Quando um pastor se utiliza da religião para lucrar e para enganar os seus fiéis, eu devo falar. Eu devo observar isso e colocar o fato como ele é. O grande problema é que as pessoas, em muitas religiões, se utilizam a religião como meio de proteção para poder fazer o que quiser. Aí eles dizem assim, não, tu não está tendo amor, falando, deixe a pessoa em paz. Não, parei. Vamos separar as coisas. Se um pastor abusa do teu filho, da tua filha, como você vê esse fato? Você não vai denunciar? Amor é denunciar esse cara. Porque o amor e a verdade andam juntos. Você não pode dizer que ama se você não expõe a verdade. Você não pode dizer que ama uma pessoa se você não expõe a verdade, porque o amor e a verdade
andam juntos. Então, quando nós vemos certas coisas, não somente na religião evangélica, porque às vezes pessoas confundem meu trabalho aqui. Porque existem muitas religiões, as pessoas se utilizam, às vezes, das religiões de má fé para enganar os outros. Então, o que acontece? Como nós vemos um fato, nós nos ofendemos porque a pessoa, muitas das vezes, que tem a mesma religião que nós temos, a pessoa, ela fez algo ruim. E quando nós falamos dessa pessoa, olha, o fulano, esse é um fato. O fulano fez isso, isso e isso. A pessoa se ofende porque é a mesma religião que o picareta se utilizou, é a mesma religião da pessoa. Então ela se ofende pelo picareta. Você percebe? E o picareta se utiliza da religião como um meio de amordaçar as pessoas. Não pode falar. Você não pode denunciar. Você não pode falar que o pastor está roubando. Você não pode falar que o sacerdote abusou lá de tal criança. Por que eu não posso falar? Lembrando, o amor e a verdade andam juntos. Parece que as pessoas que se utilizam muito da religião, elas se emburrecem de uma tal forma que, se acontece alguma coisa no meio da religião, por meio do líder daquela religião, se falarmos do fato que ocorreu, as pessoas elas não aceitam, ou fazem vista grossa, ou fingem que não estão vendo, mas não pode tocar o ungido do Senhor. Não pode falar do fulano de tal. Não pode falar do Beltrano, porque ele é da minha religião. Ele é da minha religião. Então, o trabalho de um teólogo, eu estudei teologia. E a teologia que eu estudei abrange todas as religiões. Nós estudamos o comportamento humano dentro das religiões. Porque o teólogo não estuda Deus, não tem como tu estudar Deus. Religião não é uma questão de estudar o desconhecido. Não tem como tu estudar algo que está além da compreensão. Mas você estuda a religião, o meio pelo qual os homens se utilizam para tentar ligar a divindade, tentar ligar alguma coisa. Você estuda o comportamento humano nessas religiões. Isso eu chamo de observar. Você tem que ter uma capacidade de observar o comportamento humano dentro das religiões, porque a religião ela é utilizada há séculos, durante séculos, pela raça humana. Utilizamos de religião porque queremos nos religar ao desconhecido. Isso é um fato histórico. Não tem como nós fugirmos disso. Somos seres humanos. Como seres humanos presos no tempo e no espaço, presos nesse condicionamento que nós chamamos de tempo e espaço, nós estamos presos nessa dimensão. Nós procuramos de alguma forma transcender. E é daí que se iniciou o processo de religião, de tentar se religar a alguma coisa, a alguma divindade, transcender a esse estado que nós vivemos. Porque é um estado muitas vezes de miséria, de injustiça, de pobreza, de sofrimento, de injustiças, de dor. Nós queremos transcender tudo isso. Daí se criam as religiões. Repito, o problema não é a religião em si.